Vamos lá, Vanessa. Então, você quer fazer uma comparação entre duas tabelas, né? Digamos que essa aqui é uma tabela, né? E eu tenho que realizar a comparação em outra tabela, correto? Para saber qual nome, né, encontra aqui e qual não se encontra. Então, vou apagar aqui a Juliana, apagar aqui o Pedro, né? É a mesma tabela, né? Agora sem Juliana e tem Pedro. Primeiro, eu tenho que fazer um PROC-V ou um PROC-X. Eu não sei qual é o seu pacote Office, tá? Se for o mais recente, o PROC-X também é melhor, tá? Mas, enfim, vamos fazer o PROC-V. Igual PROC-V. O que você tem que entender no PROC-V? No PROC-V, você tem que pegar o valor procurado. Qual vai ser o valor procurado? É o dado mais próximo ali, onde você vai buscar em outra tabela, tá? Então, você tem essa tabela aqui, botei aqui o F1. Aqui, matriz tabela, é toda a tabela que se encontra lá. No caso aqui, eu fiz com uma coluna, né? Com uma coluna só. Se tiver uma tabela aí com 10 colunas, você tem que ver qual é a numeração da coluna em si, tá? Mas, enfim, vamos lá. Onde eu vou procurar esse valor? Vou procurar nessa matriz de tabela aqui, que no caso só tem uma, né? Vou dar um ponto e vírgula, tá? E aqui, qual é a coluna que eu quero que retorne? É aqui que é o pulo do que você tem que fazer, tá? No nosso caso, eu só tenho uma coluna. Então, não é a coluna A, tá? É a numeração. Se eu tiver 30 colunas e quiser que retorne algum valor dessas 30 colunas, você vai ver qual é o número da coluna que você quer que retorne, tá? Mas, você tem que colocar, no caso, na primeira mesmo, tá? Porque a gente vai precisar comparar os nomes primeiro, antes de colocar o X ou o espaço, tá? Então, qual é a coluna? A coluna 1. Só tem uma coluna aqui, né? Mesmo se tiver 30 aí, e você for a primeira, o valor que você quer do nome, coloque 1 também, tá? Ponto e vírgula e o padrão 0, tá? Coloquei o padrão 0, eu consigo executar. Então, aqui é o valor procurado, né? Aqui é a tabela onde eu vou procurar. No caso, eu selecionaria toda a tabela, tá? Mas eu só tenho uma coluna, então eu selecionei somente a parte da coluna. Aqui é o que eu quero que retorne. Eu quero que retorne o nome para realizar uma comparação depois com a função C, tá? E aí, padrão 0. Executei, então ele vai trazer, né? Quando eu preencher aqui, vai dar ND na Juliana e ND no Pedro. Você quer que retorne um X, não é isso? Um X ou um espaço. Vou fazer separado e depois eu vou juntar elas, tá? Para retornar um X ou um espaço, ou vazio no caso, eu inicio a função C, abre parênteses. Aí eu comparo. Se essa célula for igual a essa célula, então vem o X. Se não, vem nada. Entendeu? Então, ó, vai vir o X, quando preencher o resto. Aqui não deu ND. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Ah, tá. Eu acho que com o PROC-X seria melhor. Mas, enfim, deixa eu ver aqui. Eu teria que tratar esse PROC-V aqui com C erro. Mas, calma aí. Vamos tentar resolver aqui. Fiz aqui, vou fazer aqui dentro, tá? Então, olha só. Tem a comparação, um X e um espaço. Beleza. Se eu quiser colocar aqui dentro, eu tenho que vir aqui, né? Então, se, aí parênteses, essa célula aqui for igual ao PROC-V realizado, tá? Ao PROC-V realizado, então, botar lá no final, retorna um X. Se não, retorna um espaço. Vamos ver se assim ele vai... Eu acredito que vai dar o erro da ND, mas a gente corrige aqui daqui a pouco. Enter. Um X. Quando eu preencher o resto, continua o erro da ND. Para corrigir o erro da ND, a gente tem que utilizar a função CErro. Acho que eu mostrei para você na aula de sábado que a gente teve, né? A função CErro, eu tenho que vir aqui antes. Então, ó, CErro, parênteses. Vou corrigir o PROC-V. Aqui no final, tem que botar um ponto e vírgula e colocar aqui, sei lá, não localizado. E fechar o CErro. Agora, ele vai corrigir. No caso, vai vir um espaço, tá? Então, vê se tu consegue visualizar e entender ela. Eu fiz aos poucos, né? Fiz o PROC-V, né? Depois faz o CErro para corrigir. O CErro, se não encontrar nada,
ele vai retornar um não, ou um espaço, sei lá o que você quer fazer, tá? Mas esse aqui é só importante por conta da função C. Se o F1 que está aqui, que é a da tabela, for igual à procura, né, se ele é igual ao retorno que ele vai retornar, então traz um X, se não, traz um espaço, tá? Dessa forma aqui, eu acho que é o que você pediu, tá bom?